Gente, agora eu também quero falar com vocês sobre duas coisas bem interessantes que a gente faz no amigurumi, tá? Tá vendo essa esfera? Ela tá bem redondinha, né? E esse aqui, ó, ele já tá mais com essas pontas aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, a diferença é como você vai fazer a receita, tá? Então, eu vou explicar para vocês como a gente quer um amigurumi bem redondinho, a gente faz uma pequena mudança, dá para adaptar as receitas para ficar bem redondinho e não assim. Porque às vezes, quando a gente tá enchendo, como tá com essas pontas aqui, a gente enche tanto para sair essas pontas e ele acaba abrindo os pontos. Enquanto que uma peça assim, ó, redondinha, é bem mais fácil de encher, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a diferença aqui, ó, na prática. Dentro de uma receita, ó, tá vendo aqui, ó? Então, fazendo amigurumis mais redondos. Aqui, ó, é uma receita comum, tá? Que a gente sempre tem acesso, tá? É o anel mágico com 6 pontos. Depois, a segunda carreira são 6 aumentos, nós ficamos com 12. Na terceira, um ponto baixo e um aumento, ficamos com 18. Na quarta, 2 pontos baixos e um aumento vezes 6, ficamos com 24. Então, se você tem esses 6 aqui, é porque você vai ter uma receita com múltiplos de 6. Existem receitas também um pouquinho mais comum com múltiplos de 8, e dependendo da peça que você for fazer, tá? E aqui a gente continua, ó, na quinta carreira, 3 pontos baixos, um aumento, vezes 6, vão dar 30. Daí, quando esse aqui é o comum que vai ficar essa esfera aqui com essas pontas, tá? Se você quer um amigurumi mais redondinho, a gente faz dessa maneira aqui, ó. Ó, receitas mais redondinhas. Como que a gente vai fazer? Você vai fazer, que dá o início do anel mágico, com 6, depois com 12 e 18. Até aqui é o mesmo padrão. Então, se você tem 6 aqui, você tá com múltiplos de 6. Então, o seu resultado sempre vai dar 6, 12, 18, 24, 30. Da mesma maneira nessa receita aqui, ó, 6, 12, 18, 24, 30 e assim por diante. Quando a gente chega aqui, ó, na quarta carreira, você pode ver que a gente continua com 24 pontos, ó, 24 aqui e 24 aqui. A diferença é que quando chega em uma parte da receita, eu vou dividir esses dois pontinhos aqui, ó. Eu vou dividir ele no início da receita, da carreira, e no final da carreira. Então, como que a gente vai fazer? Em vez de eu dar o início no ponto, na carreira com 2 pontos baixos, eu vou colocar um ponto baixo no início. Aí, eu vou fazer a minha sequência. Só que essa sequência, ela não vai ser de 6 vezes, como tá aqui. Ela vai ser só de 5. Porque uma sequência, eu dividi aqui e aqui, ó. Tá? Então, aí eu vou voltar pro normal, que são 2 pontos baixos de um aumento vezes 5. E aqui fica 2 pontos baixos e um aumento vezes 6. As duas dão 24. A diferença é que eu joguei um ponto baixo e um aumento aqui no início e no final um ponto baixo, tá? Daí, aqui na quinta carreira, eu faço ela normalmente. Faço 3 pontos baixos e um aumento vezes 6. Igualzinho aqui, ó, 3 pontos baixos e um aumento vezes 6. Quando eu chego na carreira, na sétima, ou desculpa, na sexta carreira, eu faço novamente a divisão. Então, essa seria aqui a sexta, ó, são 4 pontos baixos. Então, vou pegar o 4, dividir por 2, vou pôr 2 pontinhos no início da carreira e 2 no fim. E vou fazer a sequência aqui, ó, de 4 pontos baixos e um aumento vezes 5, tá?
Aí, vezes 6 é porque um aumento tá aqui, tá? Ó, então, aqui tem 5 aumentos, eu tenho aqui, e tem um aumento aqui. Então, dá um total de 6 aumentos. Então, é a mesma receita, ó. Tá? Se você precisar, você volta o vídeo pra entender um pouquinho melhor. É exatamente a mesma receita, eu só dividi. Daí, na sétima, é a mesma coisa, ó, tá? 5 pontos baixos, um aumento vezes 6, a gente vai ficar com 42. Daí, quando eu vou para a oitava, que são 6 pontos baixos e um aumento, eu vou dividir novamente. Eu vou pôr 3 pontinhos baixos no início da minha carreira e 3 no final, eu divido. E aí, eu vou ficar nos meios aqui, ó, com 6 pontos baixos e um aumento vezes 5. Não seria 6? Sim, o outro 6, ele tá aqui, ó. Então, eu tô continuando fazendo 6 pontos baixos e um aumento vezes 6, no entanto, dividido, né? No início e no fim da carreira. Aí, na sétima carreira já é normal, ó. 9. Nona carreira, né? 7 pontos baixos, um aumento vezes 6, 54. Daí, ela fica exatamente assim, ó. 7 pontos baixos, um aumento vezes 6, 54. Daí, eu venho aqui e faço as carreiras retas, 10, 11 e 12, dão 54 pontos. Aqui, ó, a mesma coisa, tá? 54 pontos. Agora, a diminuição. As diminuições eu também vou fazer no mesmo sentido. Tem aqui, ó, a mesma receita, a mesma quantidade que a gente começou a fazer de aumento aqui, a gente vai fazer de diminuição. Então, se eu tava com 7 pontos baixos e um aumento, eu vou cair para carreira, que vou voltar a 48 pontos, que eu vou fazer 7 pontos baixos e uma diminuição vezes 6. Então, aqui vai ser igual nas dois tipos de receita. Quando eu chego na 14, eu vou dividir novamente, como eu fiz aqui, ó, na oitava, ó. Tá vendo que bate a mesma coisa? Então, eu vou fazer 3 pontos baixos, uma diminuição. Daí eu vou fazer, aqui ficou errado, né? Daí eu vou fazer 6 pontos baixos, uma diminuição vezes 5 e os 3 pontinhos no final, tá? Então, eu pego esses 6 pontos aqui, ó, e eu divido ele na receita. Daí, aqui, a carreira 15 é normal, como a 15 é aqui. A 16 também com 4 pontos baixos. Eu dividi esses 4 pontos baixos para o início e para o fim da carreira. Ficamos com 30. A 17 é normal. A 18 novamente, eu pego 2 pontos baixos e divido para o início e o final da carreira, tá? E aqui, ó, no 19 é um ponto baixo, uma diminuição vezes 6. Daí, aqui já acabou. Eu já caio aqui pra receitinha tradicional novamente, tá? E aqui, gente, para o nosso anel mágico, né? Pro fim do nosso amigurumi não ficar com aqueles buracos, o que que eu faço? Em vez de eu fazer 6 diminuições, como a maioria das receitas pedem, eu vou fazer 2 pontos baixos, uma diminuição vezes 6. Então, em vez de, se eu fizer aqui, ó, 6 diminuições, deixa eu marcar aqui de caneta. Se eu fizer aqui 6 diminuições, eu vou ficar, eu tô com 12, eu vou diminuir 6, vou ficar com 6. Daí, eu já vou fazer o meu falso, vou fazer o meu anel mágico aqui invertido. Só que ele fica muito repuxado, fica tudo esticado o acabamento. Então, eu prefiro fazer 2 pontos baixos, uma diminuição vezes 9, que vão dar, vezes 3, né? Desculpa, que vão dar 9 pontos baixos. Daí, você já vem e fecha com o anel invertido. É, o falso anel mágico invertido. Também faço assim, ó, quando eu tô com receitas comuns, tá? Mas depois que você pegar o jeito, você vai conseguir adaptar qualquer receita. Então, na prática, seria isso daqui, ó. Por que que a gente faz assim? Quando você vem aqui, ó, o que que acontece? A gente vê aqui, ó, que os aumentos, ó, eles desencontram, tá vendo? Eu tô com um aumento aqui, um aumento aqui, um aumento aqui, ó. Outro aumento aqui, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4. Os aumentos, eles estão desencontrando.
Então, por isso que ele fica mais redondinho. Enquanto que nesse outro formato aqui, os aumentos, ó, eles estão sempre no mesmo lugar, ó. Aqui, aqui, tá? Sempre aqui, por isso acaba formando esse biquinho aqui. Então, é bem simples, uma pequena mudança pode fazer, dar um acabamento bem melhor no seu amigurumi e na hora de encher vai ficar bem mais fácil, tá? É bem simples. Daí, se você tiver qualquer dúvida, é só você voltar ao vídeo para entender, tá? Um pouquinho melhor. Eu sei que na primeira vez a gente estranha um pouquinho, mas não é nada de tão difícil, tá bom? Só mais uma vez observando aqui, ó, tô com um aumento aqui. Daí, cadê o aumento de baixo dessa carreira? Ele tá aqui, ó, e o outro tá aqui, tá? Ó, ele vai desencontrando, ó. Por isso que fica assim, ele dá esse redondo, tá? Enquanto que o outro, ó, ele fica sempre no mesmo lugar. Daí forma esse biquinho, tá? Então, qualquer dúvida é só deixar uma mensagem ou assistir o vídeo novamente, tá bom, pessoal?